Fala, meus heróis e heroínas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Elian Lopes, eu sou ator e quadrinista há mais de 10 anos. Olha só que bacana, dia 30 agora de janeiro comemora-se o Dia Nacional do Quadrinho, Dia do Quadrinho Nacional. E o pessoal do site www.carvalhonews.com.br me chamou para me falar um pouco sobre mim, sobre a minha carreira nos quadrinhos nacionais. Então é com prazer que eu falo para vocês agora um pouquinho sobre a minha trajetória, sobre os meus prêmios, sobre os meus personagens. E é isso aí, galera. Um abraço e vamos que vamos. O meu amigo Marcelo Carvalho, responsável pelo site carvalhonews.com.br, me enviou algumas perguntas muito bacanas. Eu vou lê-las para vocês e responder em seguida, tudo bem? Vamos lá. Para quem é fã do seu trabalho e também para quem não o conhece, quem é o Elian Lopes? Boa pergunta. Quem é o Elian Lopes? Bom, o Elian Lopes é o meu nome artístico, né? Eu sou ator, quadrinista, autor e também roteirista. Galera, eu costumo fazer de tudo um pouco. Ultimamente eu tenho desenhado também, mas não profissionalmente, é mais como um hobby mesmo. Mas eu tenho trabalhado profissionalmente com quadrinhos desde 2012, né? Quando eu lancei meu primeiro personagem, que foi o Capitão Red. Eu criei primeiramente um site www.meuherói.com.br. De lá criei um selo para lançar o Capitão Red, que é inspirado aí no filme Tropa de Elite. Desde então eu lancei o projeto A Ordem, o Protocolo A Ordem, na qual eu recebi 2 prêmios, né, em conjunto com outros autores, que foi o troféu Ângelo Agostini e também o prêmio Abra HQ aqui no Rio de Janeiro. E também lancei em 2017 o projeto Alfa, a Primeira Ordem, parte 1, e agora em 2020, ano passado, a segunda parte da Alfa, a Primeira Ordem, parte 2, lançada também pela editora Quimera. Segunda pergunta. Qual a sua relação com os quadrinhos? De onde surgiu a inspiração para criar o seu primeiro personagem? Como foi o processo? Bom, essa segunda pergunta é interessante porque é o seguinte, a minha relação com quadrinhos, ela vem desde que eu sou criança, galera. Desde que eu me dou por gente. Eu lembro que eu sempre gostei muito de arte, sempre gostei muito de desenhos. Eu lembro dos meus cadernos de desenho antigo que tinham as folhas transparentes, quem é da minha idade vai saber. E quando eu entrei no colégio, né, eu sempre me destacava, assim, né? Destacava como desenhista, assim, eu gostava muito de desenhar e a galera sempre se pedia para desenhar, enfim, eu era, na aula de arte eu tirava sempre 10, assim. Então, é desde criança. Quando eu era adolescente, eu comecei a desenhar, eu conheci os Cavaleiros do Zodíaco, que é meu anime favorito, né, minha inspiração máxima, e desde então eu comecei a desenhar muito, desenhava, teve um período da minha vida de pré-adolescente, adolescente, que eu desenhava 24 horas por dia, assim, só ia para o colégio, voltava para casa e desenhava. E depois disso, né, eu abandonei meio de desenho, né, assim, né, deixei um pouco de desenhar profissionalmente. Eu nunca pensei em desenhar profissionalmente, tá, essa é a verdade, mas eu sempre gostei de desenhar, mas eu coloquei na minha cabeça que eu não seria um desenhista profissional, mas sim trabalhar com quadrinhos, trabalhar com artes em geral. E aí, em 2012, já no Rio de Janeiro, eu vi o filme Tropa de Elite, né? E desse filme eu vi que os brasileiros gostam de heróis, gostam de filme de ação e gostam principalmente da questão do Capitão Nascimento, quanto o Capitão Nascimento ele influenciou a cultura pop brasileira. Isso me influenciou diretamente e me impulsionou a criar o meu primeiro personagem, que foi o Capitão Red, né? Red de Distrito de Risco e Emergência, é uma sigla, tá, galera? E aí, foi daí em diante que eu comecei, cara, eu vou criar um personagem, vou trabalhar com super-heróis nacionais, porque quando eu comecei a mexer com super-heróis nacionais, eu falei, gente, por que não existem super-heróis brasileiros, né? É uma coisa tão latente, é tão importante, mas ninguém, né, não ligava na época, há 10 anos atrás. Então eu comecei a trabalhar especificamente e a tomar isso como militância mesmo, como uma coisa a defender, né, que são os super-heróis brasileiros. Desde então conheci muitos, vi que existem milhares de super-heróis brasileiros e cada dia está sendo criado mais super-heróis, mais personagens, mais histórias, e é isso. E como foi o processo, né? O processo foi basicamente, como eu falei, o site, eu criei um site que é o meuherói.com.br
Depois, para poder lançar o Capitão Red, né, que foi o meu primeiro personagem, eu tive que criar um selo. E aí eu fui aprendendo todo esse processo de registro de selo do ISBN, na Biblioteca Nacional. Eu comecei a conhecer muitos ilustradores. E o cara que abraçou meu projeto, que abraçou meu personagem foi o A. Lima, né, o Antônio Lima, meu amigo, um abraço para você aí. Ele foi um dos primeiros caras que acreditaram no meu personagem, começou a desenhar e aí ele desenhou a primeira HQ profissionalmente aí. Eu lancei de forma independente em 2012 nas bancas do Rio de Janeiro, Niterói e região oceânica lá. E foi um processo muito doloroso porque eu tive que arcar com todos os custos, né? Mas eu aprendi muito e vi como que era possível, como é que desenrolaria, né, a questão. Mas foi importante que eu saí em vários sites, saí em vários jornais. O mais forte deles foram o Globo mesmo, eu saí. E de lá em diante, assim, só deslanchou o personagem, os meus projetos, os autores que eu conheci depois. E é isso, galera. Estou aí, o Capitão Red quase completando 10 anos aí no mercado e está sempre em atividade aí. Terceira pergunta. Você também é ator. Quando e como você decidiu que queria viver da sua arte? Ai, cara, eu não me lembro exatamente, mas quando eu comecei a fazer teatro, em 2011, eu comecei a me questionar isso. De onde vem essa veia, né? De onde vem essa vontade, essa questão artística, essa questão que é tão latente, que é tão necessária para mim, né? E aí eu comecei a lembrar que quando eu era criança, eu ficava fazendo... Eu não tive muito acesso à TV, né? Mas quando eu tive, eu fiquei louco, assim. Sei lá, cara, minha mãe proibia a gente de ver TV, a gente não podia ver novela. E aí a gente aprontava... criava cada história, criava dor de barriga, para poder minha mãe ir para a igreja, enfim. E aí a gente ficava assistindo TV escondido. E aí eu lembro que a gente ficava fazendo as cenas, cara. Meus irmãos, a gente ficava fazendo a cena, a gente sabia as falas de cor, os personagens, tudo. Eu não sabia nem o que estava fazendo, mas a gente gostava. Colocava peruca, tipo, para fazer mulher, e fazia homem, cara, todos os personagens a gente interpretava, né, praticamente assim. Então, foi isso, eu comecei a me lembrar de como que isso fez. Na verdade, ele estava sempre ativo, né, porque minha família é uma família muito ligada à arte, né, principalmente na música, são uma família evangélica, então todo mundo basicamente já cantou na igreja, minha irmã sabe tocar guitarra, violão, meu irmão também sabe tocar violão, meu pai também arranha no violão. Eu sempre tive essa queda por música, né? E eu acho que a arte já vem já dentro do coração. E, enfim, eu acho que é isso. A minha arte sempre esteve ligada comigo. Quarta pergunta. Qual quadrinista influencia ou influenciou a sua carreira? Bom, o que acontece? Esse termo quadrinista até é uma coisa meio obscura, porque pouco se fala sobre isso, sobre essa profissão, né? Existe um movimento agora de querer profissionalizar isso, mas a verdade é que muitos quadrinistas são também desenhistas e também, às vezes também não é uma regra, mas é uma questão obscura que a gente precisa debater muito sobre isso, né? E muitos quadrinistas me influenciam diretamente e indiretamente, mas assim, de carreira, de modelo, de querer ser bem sucedido, seria o Maurício de Souza, né? Nosso grande aí, talvez o mais forte quadrinista nacional, assim, além de quadrinista, ele é empresário também, então ele é o meu modelo assim de negócio, vamos falar assim, né? Que eu gostaria de ter e ser também bem sucedido nessa área, assim. Ele já é um quadrinista renomado, né? Trabalha em uma certa área do quadrinho. Eu já trabalho com outra área que é super-heróis brasileiros, né? Então é uma coisa bem diferente mesmo, específica, mas tão desafiadora quanto. Então eu tenho, na verdade, nesse ramo de quadrinista de super-herói brasileiro, a gente tem poucas influências assim brasileiras, temos mais de fora, como o Will Eisner, né? Temos aí o Frank Miller, temos vários aí. Mas eu gosto de me espelhar sempre em umas coisas mais próximas a mim. Então eu vejo muito fazendo os autores novos, né? Os quadrinistas novos, mesmo os que não são profissionais ou os que estão
começando. Isso sempre me inspira, isso sempre me motiva e me faz procurar o melhor caminho, né? A melhor forma. E como eu te falei, a gente não tem um modelo exatamente de quadrinista bem-sucedido brasileiro de super-heróis especificamente, entendeu? Eu gostaria de ser. Quinta pergunta. Quantos personagens você já criou e qual o que você tem mais carinho? Repetindo, quantos personagens você já criou e qual o que você tem mais carinho? Cara, eu já criei muitos personagens. Esses dias eu estava vendo os meus desenhos antigos quando eu era adolescente e eu estava vendo quanto eu já desenhei e quantos personagens que eu já perdi as contas. Tinha informações, tinha muitas coisas sobre eles, mas eu apaguei ou perdi, enfim, com várias viagens do Rio para Brasília, de Brasília para o Rio, perdi muita coisa, mas basicamente uma coisa vai levando a outra, um personagem vai se transformando em outro e todas essas coisas vão acontecendo, né? Mas eu tenho cerca de 20 personagens, uns 5 deles não estão completamente prontos, né? Não estão propriamente prontos, né? Com uma coisa mais definida, mas eu sempre guardo nomes, guardo referências, mas definidos mesmo eu tenho 15. Vamos dizer assim, tenho 15. 10 totalmente prontos para o mercado, totalmente definidos. Os outros 5 também em definição de mais da metade, eu costumo falar isso, né, que são processos, você cria personagens e eles vão se amadurecendo, vão se adequando, vão se encaixando ali, eles vão como se fosse uma criança, né? Ele vai nascendo e ele vai se desenvolvendo, vai crescendo e tudo isso. Aí quando ele estiver maduro, a gente pode lançar e a gente pode trabalhar propriamente dito. Sobre o que eu tenho mais carinho, eu tenho pelo Capitão Red, né? Eu tenho porque ele é um personagem, meu primeiro personagem, o que eu sabia que ia apanhar muito, porque, né, tem muitas polêmicas sobre ele, por ele ser um militar, ele ser vermelho, ele ser o nome Red. E eu sabia que isso ia acontecer e eu planejei muita coisa dele, mas muita coisa também aconteceram com o tempo, né? Então, ele, como é o meu personagem que tem mais destaque, é o mais famoso, é o mais que tem mais a ver comigo em relação a, tipo, cara, vamos começar isso. O cara que busca, que tem liderança, é o cara que tem, né, que precisa disso. Ele precisa se mostrar, ele precisa ir, né? Mostrar a cara a tapa. Então o Capitão Red para mim é o meu xodó, mas todos eu tenho amor por todos assim da mesma forma. São coisas específicas, mas em geral o Capitão Red me bate mais o coração. Sexta pergunta. Sempre que pensamos sobre a criatividade necessária para produzir as histórias em quadrinhos, é inevitável o questionamento sobre de onde surgem suas inspirações? O que te motiva? Bom, cara, eu acredito que as inspirações, elas vêm do cotidiano, do nosso dia, da nossa história que a gente vive. Do que a gente vê, do que a gente assiste, do nosso passado principalmente, né? Eu tenho muito em voga, muito em foco as coisas que eu vivi no passado, os personagens que eu vivi, que eu senti, né? E está muito ligado à nossa cultura nacional, como as novelas principalmente, né? Eu fui um cara que sempre acompanhei as novelas, eu sempre achei interessante as novelas e como que porque tem muita gente que tem preconceito com novelas, né? A verdade é essa. Mas, cara, se você parar para pensar, todos os nossos maiores personagens que a gente conhece, os caras da minha idade, todos nós conhecemos personagens através das novelas, porque os filmes nacionais, eles basicamente não têm tanto alcance e não têm tanto impacto na cultura nacional como os personagens das novelas da Rede Globo. Então eu tenho pensado muito sobre isso, sobre como que isso me inspira e como que eu posso usar essas inspirações, esses personagens para as minhas histórias. Porque eu acho que tá aí, galera. Eu acho que os nossos personagens estão muito ligados à nossa cultura, e a nossa cultura é novela. Então eu acho que uma coisa liga com a outra. Minhas inspirações, principalmente de desenho de traço, vem dos Cavaleiros dos Zodíacos, dos animes japoneses. Eu amo demais, eu gosto muito da forma que eles contam histórias. Eles têm a cabeça muito aberta, eles não têm limites, eles não se prendem a paradigmas,
muita coisa que o Ocidente faz, então eles estão além do alcance de que você possa imaginar, além de criar várias fórmulas que são campeãs aí de muito tempo, né? Eles vendem muito quadrinho como se vendem água, então eu acho que é um modelo a ser seguido. Eu gosto muito de animes, eu gosto de mais, e Cavaleiro do Zodíaco para mim é um exemplo e uma inspiração sempre. Sétima pergunta. Em relação aos personagens nacionais, qual ou quais você gostaria de ter criado? Bom, pergunta, hein? Difícil essa. Cara, tá aí. Como eu falei sobre as novelas, sobre as questões. Tem um personagem que eu acho muito interessante. Assim, eu vou citar mais de um, tá? Falando das novelas, eu acho um personagem interessantíssimo visualmente e toda a história, cara, são muitos, mas assim, algo que vem muito na minha mente é a Natasha. Natasha da novela Vamp, galera. Eu sou muito vidrado naquele personagem. O visual é incrível, a Cláudia Hanna tem um rosto incrível. O humor que era usado na novela, cara, meu sonho era poder fazer alguma coisa com o Vamp. Porque, na verdade, eu queria ter um personagem inspirado, né, nessa personagem. Mas Vamp em toda, tá? Quando eu falo. Mas o expoente maior é a Natasha, né? Que é a personagem principal. Como que ela, de uma mocinha boa, de uma mocinha inocente, se transformou numa vampira. E, cara, e toda a mudança visual, todo o humor que era utilizado. Cara, eu achei incrível. É um personagem que eu queria ter criado e queria trabalhar muito. E de nacional mesmo, brasileiro, tem vários. Tem o Penitente, do meu amigo Lorde Lobo, tem o Necronauta, eu acho muito interessante. Tem a Jaguara, também do meu amigo Altemar. Eu acho personagens incríveis, interessantíssimos. E que eu gostaria de ter criado também. Oitava pergunta. Continuando ainda nesse assunto, outra dúvida muito comum dos fãs é sobre o processo criativo. Existe alguma espécie de ritual ou roteiro que você segue nas suas criações? Eu falei um pouco sobre o processo criativo, né, dos meus personagens. Eu costumo criar personagens baseados nos insights, galera, nas coisas que surgem. Assim. De repente eu estou olhando um personagem, estou analisando uma história ou alguma série, ou, cara, para você ter noção, o Velox, meu personagem, sabe como ele surgiu? Eu estava andando na rua e eu vi um pedaço, uma asa, né? O boneco provavelmente tinha duas asas, mas eu achei só uma asa vermelha e que ela tinha um formato muito, muito específico, bonito, era anatômico, era todo bonito. Era vermelho. E eu achei aquilo dali interessante, cara. Eu achei na rua aquilo. E daquilo começou a criar um personagem. Veio o conceito de liberdade. O que a asa diz, né? Sempre gostei de asas, mas vendo aquela asa vermelha, eu comecei a me questionar. Cara, eu queria criar um personagem com asas. Um personagem que trouxesse essa coisa de liberdade, totalmente liberdade, né? Que eu acho que é o conceito da asa me dá e que é geral, né? Então eu comecei a criar ele a partir disso. Então não tem uma fórmula específica. Ele tem muito a ver com o que você vê durante o dia. Às vezes à noite aparecem umas ideias. E aí você vai começar a escrever. Vem também muito da cultura pop que eu vejo, nacional. Por exemplo, eu criei uma personagem agora inspirada nosso expoente máximo de artista nacional, né, que é a Anitta. Para mim é um exemplo de como empresária, como um exemplo bem sucedido, né, de perseverança, de como que a gente pode chegar de lá da favela até, sabe, Times Square, até, sei lá, cara, até a posse do Joe Biden. Para mim esse é o máximo, assim. Então eu sempre gosto de usar exemplos concretos e também, né, mais de outra forma. Então não existe uma fórmula exata. Eu acho que você tem que estar aberto para tudo. Então, e pensar sempre que tudo pode se transformar em alguma coisa. É isso.
Eu acho que você tem que estar sempre aberto e tudo pode se transformar em alguma coisa. Então, desde um nome que você vê até um artista que você acompanha, cara, você tem que ver exemplos, você tem que ler histórias, você tem que ouvir histórias e acompanhar muita coisa da cultura pop ou mundial que você quiser. Uma hora vai surgir um insight legal e você vai sempre juntando. É como se fosse um quebra-cabeça. Você vai juntando uma coisa na outra, peça por peça, e assim você cria o personagem. Mas existe uma coisa interessante sobre isso. Eu costumo sempre dividir em etapas. O visual às vezes vem antes ou vem depois, mas eu sempre penso que são coisas diferentes, são coisas etapas, que levam uma a outra. Às vezes um visual vem primeiro, às vezes a história vem primeiro ou o nome vem primeiro, mas no final isso acaba se encaixando e tem que ter coerência uma coisa com a outra, entendeu? Eu pesquiso muito sobre imagens, sobre conceitos, né? Sobre como que se cria alguma coisa e às vezes também vem do nada, assim, entendeu? Então não tem uma forma exatamente dita, tá bom? Espero ter respondido certinho. Nona pergunta. Falando agora sobre o cenário nacional, o que você considera como maior dificuldade para ser quadrinista no Brasil? Cara, essa pergunta é bem complexa, mas eu acredito que ela tem 3 fases. Eu acho que a principal dificuldade de ser quadrinista no Brasil é de você ter apoio tanto da família quanto da mídia, de todas as esferas. Porque, como eu falei, quadrinista no Brasil é muito obscura essa palavra, essa profissão, tudo que envolve isso. Então, às vezes a pessoa, quadrinista é o quê? A pessoa que desenha, nem sempre, não tem uma regra para isso, né? Então é muito difícil você se organizar numa coisa que não tem coisa muito definida. Eu acho que a principal dificuldade é a falta de apoio, né? E isso, quando eu falo apoio, também é financeiro, porque não necessariamente você precisa de alguém para que está te incentivando e tal, mas você precisa de apoio financeiro, entendeu? Então, a dificuldade principal é apoio financeiro, governamental, apoios que façam as coisas andarem realmente como as outras esferas. A segunda também é a questão de leituras, né? Acredito que o brasileiro gosta muito de ler. Temos pesquisas que provam isso, né? Que o brasileiro gostaria de ler, não lê muito, mas que se tivesse oportunidade e possibilidades ele leria mais. Então, acho que é uma questão também cultural. Acho que a terceira dificuldade é cultural. Como a gente não tem muito... É tudo uma cadeia, né, galera? Mas essas 3 principais, eu acho que para mim são mais complicadas. Quando você não tem uma cultura de leitura, automaticamente você não tem uma cultura de leitura de quadrinhos. Já vai dificultando mais ainda. E de quadrinho, e muito mais de super-herói brasileiro. Então o brasileiro prefere ler o que vem de fora, né? Porque é uma enxurrada, é um marketing em cima, é uma cultura que se cria, tudo tem a ver, né? Uma cultura que está sendo criada desde lá da década de 50, 60, quando começaram a vir os comics para o Brasil. Então, todo foi criando essa cultura. E a cultura de leitura de quadrinhos brasileiros de super-heróis não temos. Entendeu? A gente está tentando criar aí nos últimos 10 anos, graças aos meus amigos autores, aos quadrinistas nacionais de super-heróis brasileiros, a gente está trabalhando aí essa cultura para que a gente possa ter uma coisa mais forte futuramente. Mas é isso, eu acho que as principais dificuldades são essas 3, o que ocasiona tudo, mas essas 3 são principais. Valeu? Décima pergunta. Atualmente, como andam os seus projetos? Quais os seus planos para o futuro? Cara, os meus projetos, eles estão meio andando devagar. Andando, costumo dizer assim, a gente nunca para, né? A gente costuma sempre estar criando, a gente costuma estar escrevendo, chamando parcerias, mas tudo leva um tempo. Então, eu tinha planejado muita coisa para lançar agora esse início de janeiro, no final de dezembro, janeiro, mas eu achei que 2021 começaria mais forte. A gente sempre espera, né, que o ano que a gente comece um dia seguinte seja melhor que o outro, que hoje. Mas a gente vê que as coisas estão começando muito devagar e que a vacinação tem
dificultado muito e tem deixado o processo muito lento de retomada, né? Propriamente de todas as nossas atividades. E isso está ligado muito às nossas áreas financeiras, às nossas áreas mercadológicas. Então, eu estou seguindo o ritmo, né, dessa retomada aí, que é bem devagar. Então, muitas coisas vão vir, mas conforme o tempo que as coisas vão desencadear, porque essa pandemia quebrou muitas coisas e desacelerou muitos projetos, mas não pararam, né? Continuo trabalhando com artes, continuo com os ilustradores aí, com os projetos em voga. E é isso. O que eu planejo para o futuro é lançar, né, o próximo projeto, que é na área dos quadrinhos, que é o Alpha Universo, né, galera? Que eu tenho prometido desde o ano passado, lancei na CCXP Online, né, o projeto, com a arte do Ricardo Jaime e as cores de Gil Lima. Além de outras artes também, temos a HQ do Velox para ser lançada, temos o Capitão Red número 2, que vai ser com os roteiros meu e do Alex Mi, o Alpha Universo, né, que eu já expliquei um pouco. Vou falar mais sobre isso conforme as coisas forem acontecendo. Tem muita coisa para acontecer, mas como eu falei, vai levar mais um tempo aí, mas não se preocupa. Daqui a pouco a gente vai lançar uma campanha aí bem grande, bem ampla, para a gente ajudar a financiar esse Alpha Universo, né? Através da empresa Meu Herói Entretenimento. Tudo bem? Então é isso. Décima primeira pergunta e última. Para aqueles que são entusiastas do seu trabalho e do mundo dos quadrinhos, que mensagem você deixaria para quem sonha em trabalhar com essa profissão? Essa pergunta é muito boa, galera. Eu estou muito empolgado, porque a gente tem visto surgir muitos projetos, muitos personagens, muitas histórias, e eu me sinto feliz porque a gente meio que lançou, meio que plantou essa semente, sei lá, 10 anos atrás, com projetos A Ordem, Protocolo A Ordem, com essa galera, toda essa mídia que gerou em relação aos super-heróis brasileiros, essa retomada. O pessoal da Chiaroscuro Studio também já entrou nessa. Agora temos uma grande onda de tokusatsu, que também são super-heróis brasileiros. É isso, galera. A gente tem que encarar como uma profissão, embora não seja tão regularizada, né? Temos todas as dificuldades. Mas você que quer entrar nesse mercado, saiba que existe muita dificuldade, assim como outra profissão qualquer, mas a gente está junto. Nós, quadrinistas, nós somos muito entusiastas do que a gente faz por paixão. Tudo que é feito com paixão, galera, traz mais retorno, às vezes não financeiro, mas também, principalmente de alma, né? de espírito, de paz, de amor. Então, você que quer criar esse personagem, você que quer criar sua história em quadrinho, você que quer criar a sua história, galera, a gente recebe todo dia, eu recebo muitas mensagens de pessoas que querem entrar nesse mercado, que querem fazer suas criações, seus personagens, super-heróis brasileiros. Cara, eu recebo muitas informações de muita gente indicando, até falando, cara, eu te faço de graça, eu faço, me fala como é que fazer, como é que faz para entrar. Galera, entrar é simplesmente você criar, você começa a escrever, tem sua história, suas ideias, começa a escrever, cria uma ficha do seu personagem, vai pensando no visual dele. Você não sabe desenhar? Faça algum rabisco, sabe? O mínimo que você puder, a informação que você tiver, se passar para um quadrinista, para um desenhista, já vai ser o máximo, porque você vai estar contribuindo, você vai estar colocando de fora, você vai tirando de dentro, vai colocando para fora, externando isso. E você vai transformar isso em algo real. Assim como eu, assim como o Altemar, assim como o Gabriel Rocha, assim como vários exemplos de pessoas que têm seus personagens hoje aí, assim como temos exemplos de cartunistas, de quadrinistas internacionais e nacionais e também, sabe, sim, começou desse jeito, galera, de ideias, né? Então, você começa dessa forma e seja bem-vindo ao mercado, seja bem-vindo, faça parte. Nós estamos de braços abertos para ajudar você, tá? Me acha lá nas redes sociais, @elian.meuherói, Elian com Y. Sabe, o que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Esse vídeo é super importante. Você que tem dúvida, pesquise, compre, principalmente consuma o quadrinho nacional, entendeu? Consuma o super-herói brasileiro e seja bem-vindo, tá? Então é isso, galera. A mensagem que eu deixo é super positiva. Seja bem-vindo. Esse mercado está crescendo. Como eu falei, a gente há 10 anos
E começou, né? A gente criou uma semente, a gente está colhendo hoje e a perspectiva é de crescimento cada vez mais aí, tá bom? E profissionalização, melhoria das qualidades de trabalho, a gente tem que ralar isso. Tá tendo um movimento para poder a gente regularizar essa profissão, as várias profissões. E é isso, galera. As coisas só acontecem se a gente se mexer e fazer, tá bom? Então você seja um futuro quadrinista de super-herói brasileiro, de preferência, tá? Que venha pro nosso time. Que isso é muito bacana, você será muito bem-vindo, muito bem recebido, seu personagem, você vai aprender muita coisa, você vai poder fazer seu sonho, galera. A gente trabalha com sonhos, a gente trabalha com amor, não é só visando dinheiro, mas também dinheiro, mas quando a gente faz algo com paixão, a gente tende a ser mais feliz, a gente tende a ter paz interior e principalmente dormir aquele sono dos justos, né? Então é isso, galera, seja bem-vindo a todos os meus amigos quadrinistas do Brasil inteiro. Muitas felicidades nesse dia 30 de janeiro. Parabéns para mim, parabéns para você, para todos nós, quadrinistas nacional, pelo dia do quadrinho nacional, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus, obrigado ao pessoal do Carvalho News, um abraço, vocês estão morando aqui no meu coração, sempre me deram apoio, a todos os quadrinistas, mais uma vez obrigado e hasta la vista, baby!